Pessoal, sejam bem-vindos por aqui. Estamos de volta com a apresentação do nosso trabalho que tem sido produzido em sala de aula. Eu sou Tatiana Abreu, sou psicóloga, aluna do mestrado do UniCeub e junto com os meus colegas da graduação vamos trazer para cá algumas aulas sobre discussões de artigo. Essas aulas, elas fazem parte da matéria Fórum de Debates e são ministradas pelo professor doutor Márcio Borges Moreira, do UniCeub. Então, agora nós vamos à primeira apresentação. Oi, gente, eu sou a Juliana, eu sou aluna de graduação do UniCeub, do curso de Psicologia, eu estou no 7º semestre, e aqui eu coloquei o link do meu currículo Lattes para quem quiser acessar. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o treinamento para pais, aquisição e generalização das tentativas discretas, ensinando habilidades com pais de crianças com autismo. Esses são os 3 autores e o estudo é de 2005. Bom, entrando um pouco na introdução, eles trouxeram a importância da participação dos pais no treinamento em casa com as crianças. Bom, esses 3 autores perceberam que a maioria dos treinamentos oferecidos eram feitos em contextos muito controlados, com o professor, contextos mais puxados para o contexto escolar. Então, eles trouxeram a ideia, por que não fazer com os pais no contexto em casa? Bom, McConnell disse, então vamos demonstrar a eficácia do treinamento oferecido em casa e na comunidade para avaliar procedimentos para treinar pais, irmãos e colegas em intervenção comportamental. E eles verificaram que é eficaz. Mas e a questão da generalização? Bom, Kaiser e Fox, eles perceberam que uma mudança no comportamento dos pais gera uma mudança no comportamento das crianças. Bom, eles utilizaram das tentativas discretas, que consiste em um instrutor que dá um comando que gera uma consequência. Essa consequência pode ser positiva ou negativa. E em um intervalo de tempo. As tentativas discretas são consideradas um pouco artificiais porque são quase totalmente iniciadas por adultos, mas ela fornece um ambiente de aprendizagem estruturado, o que é muito importante nos estágios iniciais da criança. Bom, mas e a generalização? Acaba ocorrendo que os pais, ao ensinar, eles não generalizam o comportamento dos filhos. Mas o que seria essa generalização? Eles deram um exemplo no artigo de que se uma criança ela aprende a plantar dentro de casa e ela consegue aplicar em contextos similares, como na escola, no jardim da escola ou em outros ambientes, ocorre a generalização. Bom, na questão dos treinamentos dos pais, na generalização dos pais, eles trouxeram que é possível eles generalizar a partir de cor e tamanho. Então, não distinguir cor e tamanhos de objetos. Bom, Stokes, Bayer e Jackson fizeram uma pesquisa e perceberam que um treinador com uma criança não ocorre a generalização. Mas se tem 2 treinadores ou instrutores com uma criança, há a generalização. Bom, entrando um pouquinho no método, participaram da pesquisa 2 mães de criança com autismo, uma delas tinha retardo mental grave e ambos de 4 anos. No local tinha uma mesa, 3 cadeiras, um para o treinador, um para o participante, um para a criança, uma televisão, videocassete, brinquedos apropriados para a idade e material didático. Bom, comportamento dos pais. Eles ensinaram a apresentar antecedentes. Então, o que seria instruir e pedir para a criança realizar um comportamento. Essa instrução deveria ser clara. E a dar uma consequência, gerar uma consequência. Então, quando acertavam, recompensa, que poderia ser dada por uma expressão facial positiva, ou o não, dito de forma clara, e sem uma expressão facial específica, de preferência neutra. Bom, essa consequência deveria ser fornecida dentro de 3 segundos. O comportamento infantil, eles avaliaram as respostas como corretas se ele seguiu as instruções e o comportamento era consistente com a pergunta. E
As respostas eram consideradas negativas quando elas não seguiam as instruções e os comportamentos não eram consistentes com a pergunta. E tinha as respostas solicitadas, que eram das tarefas realizadas com ajuda. Essas respostas solicitadas eram divididas em física, gestual e verbal. O sistema de observação e medição. Foram 120 minutos de sessão, sendo 80 minutos de instruções e 40 minutos independente. Nesses 40 minutos em que o pai ficava interagindo livremente com a criança, foram 25 tentativas para cada habilidade. E a concordância entre os dois observadores foi de 100%. Bom, procedimentos. Cada mãe se reuniu com um instrutor para discutir as habilidades que seus filhos precisavam. Foram escolhidas 3 habilidades que teriam dentro de linguagem e comunicação e desenvolvimento de habilidades motoras. Na linha de base, houve o ensino das habilidades discutidas anteriormente, a partir das tentativas discretas. Os pais interagiam livremente com a criança e assim que os pesquisadores tivessem as informações suficientes, eles avisavam os pais e passavam para a próxima habilidade. Bom, nesse treinamento dos pais foram 6 sessões de treinamento de 2 horas cada, palestra descrevendo definições, exemplos, fita de vídeo mostrando o correto e incorreto das tentativas discretas, e a partir delas, eles tinham que identificar cada tentativa e explicar o porquê de estarem certas ou erradas. E também fizeram a troca de papéis. Uma hora o pai era o treinador e uma hora o pai era a criança. Análise de dados. Eles utilizaram as porcentagens de respostas corretas por tentativas. Então, atendido cada critério de cada componente da tentativa discreta, considerada certa. Já nas crianças, eles utilizaram as porcentagens de respostas corretas, incorretas e solicitadas durante a sessão. Bom, nos resultados, nós temos o primeiro gráfico da Melissa, da primeira mãe. No eixo Y, nós temos a porcentagem de treinamento correto e no eixo X nós temos as tentativas. Foram selecionadas essas 4 habilidades, que é atender, escrever, contar e escolher. Bom, essa linha representa quando que o treinamento foi fornecido para esses pais. Bom, na primeira, que corresponde à linha de base para todos, a Melissa teve uma média de 5% em todas as habilidades, sendo 5% em participação, 5% em escrever, 1% em contar e 9% em escolher. Bom, no primeiro treinamento, de 5% em participação, a Melissa passou de 5% para 74% depois desse treinamento. Então, foi uma mudança muito significativa. Nos outros 3, eles não deram treinamento, não forneceram treinamento. Porém, de 5% para 18% em escrever, e passou de 1% para 32% em contar, e 9% para 35% em escolher. Então, a gente pode observar que, a partir do primeiro treinamento, houve uma generalização com os demais que ainda estão na linha de base, que passaram de 5 para 18, 1 para 32 e 9 para 35. Bom, no segundo treinamento, observando a escrita, ele passou de 18% para 54%. O de baixo, que é o de contar, passou de 32 para 36%, e escolher passou de 35 para 62%. Houve uma generalização do treinamento do segundo comportamento com os demais da linha de base. Então, houve um aumento depois desse segundo treinamento. Após o terceiro e o quarto treinamento, não houveram mudanças significativas nas mudanças das porcentagens, justamente porque houve essa generalização dos primeiros treinamentos com os demais. Bom, segundo treinamento, agora falando um pouco da Dina, foram selecionadas as habilidades de participação, rotulação, jogar bola e imitação verbal.
Bom, nessa primeira parte, que é a linha de base, ela ficou com 4% de participação, 5% em rotulação, 3% em jogar bola e 18% na imitação verbal. Bom, podemos observar que na habilidade de participação, ela passou de 4% para 94% depois do primeiro treinamento. Então, foi um aumento muito grande. Ainda na linha de base, na habilidade de rotular, ela passou de 5% para 69%, na de jogar bola, 3% para 86%, e na imitação verbal, de 18% para 98,3%. Então, também podemos perceber que houve uma grande generalização após o primeiro treinamento. Bom, após o segundo treinamento, na habilidade de atender, ela passou de 94% para 92% e continuou com essa média nos demais treinamentos. Isso também aconteceu na rotulação, que ela de 69% passou para 88% e continuou mais ou menos com essa porcentagem nos outros treinamentos. No jogar bola, ele passou de 86% para 87%, e a imitação verbal foi de 98% para 3%. A habilidade de imitação verbal não foi treinada diretamente porque houve um nível muito alto de generalização. Como vocês podem perceber, as porcentagens de acerto foram muito altas. Bom, e no último treinamento, vocês podem ver que as porcentagens ficaram todas acima de 90%. Então, no atender ficou 92,7%, no rotular ficou 90%, jogar bola 98,3% e imitação verbal também 98,3%. Bom, e o comportamento da criança? O Jason, filho da Melissa, nós vamos analisar o gráfico dele. Aqui nós temos o percentual das respostas. E por seção, né? As corretas são esses losangos. As incorretas são os quadradinhos. E as com ajuda são os triângulos. Bom, houveram mudanças mais significativas na participação e na escrita. Então, pegando o primeiro gráfico da participação, na linha de base, ele passou de 44% para 57% nas respostas corretas. Nas respostas incorretas, ele passou de 52% para 31%, então houve uma diminuição das respostas incorretas. E as com ajuda, agora trazendo um pouco para o gráfico da escrita, ele passou de 12% para 61% nas respostas corretas e de 52% para 27% nas respostas incorretas. Então, também houve uma diminuição dessa porcentagem das respostas incorretas. Bom, não houveram mudanças significativas no contar e no escolher, então eles continuaram mais ou menos ali na mesma média, como vocês podem perceber. Agora, trazendo um pouco do Nevin, filho da Dina. No primeiro gráfico de participação, ele passou de 8% para 32% depois do treinamento nas respostas corretas, e nas respostas incorretas, de 88% para 43%. Então, houve uma grande diminuição das respostas incorretas. As com ajuda, ele ficou com 4% na linha de base e 24% no treinamento, pós-treinamento. Nos outros 3 gráficos, de rotulação, jogar bola e imitação verbal, não houveram mudanças significativas. Bom, na discussão do trabalho, eles trouxeram que os pais conseguiram, sim, aderir ao conjunto bem definido de comportamento para ensinar os filhos. Ambos melhoraram seu ensino de habilidades em todas as habilidades. O número de exemplos necessários variou entre essas duas mães e houve uma melhora no ensino de habilidades após a terceira sessão. É mais econômico monitorar o desempenho do que treinar todas elas. Bom, sugestões para pesquisas futuras seria a análise de componentes para determinar se a inclusão desse procedimento é mais econômico para promover a aquisição e a generalização e fazer uma análise de ganho da criança. Conclusões finais.
houve uma redução das respostas incorretas da criança, os pais foram capazes de aprender a tentativa discreta e estender as habilidades para habilidades semelhantes, que seria justamente a generalização, e houve a generalização também dos comportamentos. Obrigada. Muito bem, Juliana. Parabéns pela apresentação. Agora a gente vai passar para a rodada de perguntas. Olá, Juliana, tudo bem? Oi. Gostaria de iniciar minhas perguntas referentes ao diagnóstico das crianças, né? Que elas são diagnosticadas de forma diferente, cada uma delas. Eu queria saber se isso entra na questão, né? Se isso faz diferença entre as respostas que cada uma delas apresentavam. E se isso entrava na questão de similar ou não nessa coleta de dados. Bom, o fato deles terem diagnósticos diferentes pode sim ter exercido algum tipo de influência, porém, eles analisaram mais a resposta das mães e não das crianças. Então, isso pode ter influenciado na questão das respostas das crianças. Mas a pesquisa em si foca mais na questão dos pais, deles terem aprendido a passar essas habilidades para os filhos. Tudo bom, Juliana? Eu tive uma dúvida. As respostas elas eram consideradas incorretas quando a criança respondia de maneira inconsistente. O que seria esse comportamento de resposta inconsistente? Bom, eles falaram que respostas incorretas ou comportamentos inconsistentes com a pergunta. Então, às vezes você pediu para a criança pegar alguma coisa e ela não pegou. Então, é um comportamento que não foi requisitado ou comportamentos inadequados, como uma birra, um choro, qualquer coisa assim seria considerado também um comportamento inconsistente à pergunta. Ok, muito obrigado. De nada. Perfeito. Bom, então a gente encerra aqui a nossa apresentação. Quero agradecer Juliana, Matheus e Pedro e nos vemos na nossa próxima apresentação. Se você tiver dúvida, deixa aqui seu comentário aqui embaixo que depois a gente passa para responder. Um abraço e tchau, tchau.